Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Bom estarmos juntos, ver o sorriso de cada irmão, cada irmã, né? A alegria estar na casa de Deus, na casa de oração. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Então, de comunhão do povo de Deus, buscando a Deus, isso é muito importante, né, queridos? Isaías, capítulo 40, versículo 28 a 31. Acompanhe aí, por favor. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, queridos? Depois desse texto aqui, todos nós nos sentimos jovens, né, irmãos? Todos que eu estou vendo aqui são jovens. Dia do Jovem Batista, à noite terá um culto bem específico na direção da juventude, né? E comemorando também esse dia. Mas eu quero pensar também sobre jovens fortes. Há poucos dias estamos aí acompanhando as Olimpíadas. Eu não acompanhei muito, mas muitos acompanharam, né? E as notícias foram interessantes, e a gente vê a juventude se dedicando ao esporte, e é interessante, eu acho muito legal, né? A gente vê os brasileiros, de uma certa forma, se destacando, apesar de ficarem em 20º lugar no quadro de medalhas, se eu não estou enganado, né? Então, 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. É isso mesmo? O pessoal que acompanhou, ninguém acompanhou direito, né? Mas jovens que são fortes, se dedicam ao esporte, cuidam da saúde, não é? Treinam bastante, estão ligados ao esporte. Mas assim, não há nada mais importante, irmãos, do que vermos jovens fortes espiritualmente. E Paulo diz que o exercício corporal tem proveito, né? Mas o que, irmão? O espiritual tem proveito para tudo, né? Então, é importante esse exercício, essa juventude se dedicar à fortaleza espiritual, se destacar também na vida espiritual, serem fortes espiritualmente. O que adianta um jovem saradão fisicamente, se ele é doente, eu ia falar outra palavra, doentão espiritualmente, né? Fracote espiritualmente? Não adianta nada, queridos. Pode ser robustão lá, mas se não tiver em comunhão com Deus, não buscar o Senhor, não ser forte espiritualmente, não adianta nada. E o profeta Isaías, ele vai aqui falar como o jovem, ele vai ter essa força,
como ele vai ser forte espiritualmente, como ele vai alcançar esse patamar de juventude forte na vida espiritual, na comunhão com Deus. Então, deixa a Bíblia aberta aí. Eu quero destacar 3 coisas aqui que o profeta Isaías fala sobre jovens fortes. Primeira coisa que eu destaco aqui, irmãos, jovens fortes buscam o propósito de Deus para as suas vidas. Veja o verso 28, por favor, mais uma vez. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Para entendermos esse texto, é preciso olhar o contexto, né? Contexto, inclusive, histórico, que o povo de Deus estava exilado na Babilônia. O povo de Deus se esqueceu de Deus, de uma certa forma. Se esqueceu dos propósitos de Deus, das promessas de Deus, o que Deus tinha dito para o seu povo. Os planos de Deus para o seu povo. Deus estava preparando uma nação para a chegada de quem? Do Messias. O profeta Isaías é o profeta chamado profeta messiânico. Isto é, que fala do Messias, que fala de Jesus, que Jesus viria, o Salvador viria, não é? Que ele seria o Cordeiro de Deus, ele seria levado ao matadouro, ele seria rejeitado, ele seria humilhado. E então Isaías descreve com maestria, não é? Vamos botar essa palavra, como o Cordeiro viria, como essa promessa se cumpriria com a chegada do Salvador. Então, o que Isaías está dizendo aqui? Deus não esqueceu do seu propósito, daquilo que Ele vai fazer no meio da sua nação, do seu povo, preparando para a chegada do Salvador. Então ele diz assim: Deus não está cansado, fatigado. Deus vai trazer de volta o seu povo exilado. Ele vai cumprir esse propósito de trazer de volta. O povo terá uma nova vida. O povo precisa ter essa esperança de que Deus vai restaurar a sua nação. É isso que Isaías está falando. Isto é, Deus não perdeu o controle. Deus está no trono. Ele não perdeu o rumo da história. Tudo acontece dentro do planejamento de Deus. Então Deus não desistiu do seu povo. Deus não se esqueceu do seu povo lá no exílio. Deus continua com os seus propósitos para o seu povo. Então esta mensagem de Isaías fortaleceu o povo, deu esperança ao povo de Deus. Nós não vamos ser exterminados. Deus não se esqueceu do seu povo. Deus vai cumprir o seu propósito. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Trazendo uma aplicação para a vida de cada um de nós. Deus tem propósito para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Não importa o que esteja acontecendo com você, Deus não se esqueceu de você e Deus tem propósito para a sua vida. E Deus está trabalhando para que esses propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Por mais que às vezes nos achamos esquecidos, abandonados, Deus está no controle da sua vida. Ele tem propósito para você.
E tudo que está acontecendo na sua vida, de uma certa forma, Deus faz com que contribua para que esse propósito que Deus tem para você se cumpra. Então é importante, aqui nessa primeira lição, eu pensar assim: Deus tem um propósito para a minha vida. E esse propósito vai se cumprir. Agora, eu preciso me perguntar: minha vida tem um propósito? Como é que eu estou vivendo? Será que eu estou lembrando que Deus me criou com um propósito? Que não importa o que tenha acontecido com você, como você veio ao mundo, Deus tem um propósito para a sua vida. Ontem mesmo eu falei para algumas pessoas que o contexto, né, deu margem a isso, e eu estava dizendo, minha mãe, na época que eu nasci, não queria que eu nascesse, isto é, ela não queria engravidar. Antes, na minha casa é assim, de 2 em 2 anos nasceu alguém, 9 filhos assim, de 2 em 2 anos, ó, pá, pá, né? Enquanto um estava pequenininho ainda, minha mãe engravidava, era assim. Acho que, coitada da minha mãe, era só criar filhos, né? Nasceu para criar filhos. E entre eu e meu irmão, que veio antes de mim, foram 4 anos. Só entre nós dois houve então essa distância de 4 anos, porque minha mãe, não sei muita história, mas teve um aborto e ela não queria engravidar, tá? Depois que ela engravidou, então não teve problema, ela não rejeitou a criança, mas ela não queria engravidar. Então eu estava assim, rapidamente comentando, não, eu também vim assim, né? Minha mãe a princípio não queria engravidar, e eu cheguei ao mundo, Deus tem um propósito na minha vida, e tem para você também. Então eu estava assim, né? Falando rapidamente para algumas pessoas, e irmãos, Deus tem um propósito para cada vida, não importa se foi por um erro, foi uma falta de planejamento, Deus tem propósito para cada vida, e eu preciso entender isso, irmãos, que Deus tem um propósito para mim. Agora, minha vida está em consonância com esse propósito que Deus tem para mim? Eu estou vivendo para a glória de Deus? Eu estou vivendo para fazer a vontade de Deus? Irmãos, a vida está passando, queridos. A vida está passando. Quantas pessoas estão morrendo? Silvio Santos, esses dias, né? 93 anos. Né? O maior comunicador do Brasil e tal, tal, tal. Passa, mas tem gente morrendo, irmãos. Com 93 não, com 9, com 3, com 15, com 20. A vida está passando rápido. Sexta-feira comemoramos o aniversário do irmão Gessé, 93, a irmã Helena, 80. Graças a Deus. Mas a vida passa, queridos. Eu estou com 66, vocês acreditam nisso? Nem parece, né? Nem parece. Irmãos, qual o propósito da nossa vida? Nós nascemos, vivemos e morremos. O que nós vamos deixar? O que nós vamos deixar para os nossos filhos? É casa? Dinheiro no banco? Qual o propósito
que temos. Nós estamos lendo o livro 40 Dias Intencionais. A vida de Jesus, cada contato, cada relacionamento, cada milagre, tinha um propósito de chegar, de anunciar o reino de Deus, de salvar uma pessoa, de salvar uma família, de estar dentro da casa de alguém. Irmãos, precisamos aproveitar essas oportunidades. O propósito nos faz ter uma vida intencional em cada relacionamento, em cada contato que nós temos com as pessoas, mesmo através das dificuldades, porque há pessoas que nós só vamos ter contato na dificuldade. Se nós não estivéssemos passando por aquele problema, com aquela dificuldade, com um filho, com uma filha, no casamento, na família, talvez nós não teríamos aquela oportunidade que Deus está nos dando. E talvez aquela pessoa só terá essa oportunidade. Foi um acidente, através daquele acidente, você teve contato com alguém. Você pôde testemunhar para alguém. Irmãos, são oportunidades e nós precisamos ser intencionais. Tivemos aí as Olimpíadas, mais uma vez eu me reporto a elas. Aqueles atletas têm uma meta, irmãos. Eles desejam subir ao pódio, ganhar uma medalha, trazer para o seu país, ter essa realização, colocar no peito uma medalha, se possível, de ouro. Propósito, vai viver com esse propósito, treina 8 horas por dia. Irmãos, qual o propósito da nossa vida? É importante, quando a gente chegar o momento, chegar nosso momento de partir, a gente poder olhar para trás e ter realização. Minha vida não foi em vão. Minha vida teve um propósito. Não vivi por viver. Enfrentei lutas, dificuldades, desafios, mas minha vida teve um propósito. Glorificar Deus, viver para a glória do Senhor. Claro que nós temos aqui nesta terra sonhos, realizações, conquistas, claro, mas tudo isso deve contribuir para que esse propósito de Deus na sua vida se cumpra, para fazer a vontade de Deus. Então, essa primeira lição aqui, não perca de vista o propósito de Deus para a sua vida. Busque o propósito de Deus para a sua vida. Viva com este propósito. Glorificar a Deus. Levar almas a Jesus. Fazer a obra de Deus. Construir uma família saudável. Deixar um legado para os filhos. Um legado espiritual. Que coisa maravilhosa. E quando a gente tem esse alvo, irmãos, as outras coisas vão se encaixando. E tudo para a glória de Deus. Deixa eu dar um exemplo que foi dado aí na conferência que nós tivemos dos adolescentes. Daniel, falou-se de Daniel. Daniel propôs, olha só, olha o propósito, no seu coração, fez um propósito. E aquele propósito direcionou as decisões dele na sua vida. Ele tinha um propósito. Meu irmão, tem um propósito. É importante você decidir no seu coração: eu vou viver
Sabe o que acontece? A gente não toma certas decisões, a gente vai vivendo assim, para lá, para cá, parece que vai sendo levado pela onda do mar, como a onda, vai lá, vem cá. Irmão, propósito. Eu vou trabalhar com esse propósito, eu vou estudar com esse propósito, eu vou me casar com esse propósito, eu vou fazer as coisas que tenho que fazer com esse propósito, acima de tudo, servir a Deus. O próprio Isaías, no capítulo 26, verso 3, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Propósito firme. Deus vai te abençoar. Deus vai guiar a sua vida. Então, proponha hoje, jovem, adolescente, adulto, ancião, proponha hoje, se não propôs ainda, eu vou servir a Jesus. Em tudo que eu fizer, eu quero glorificar a Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Em cada contato, cada relacionamento, cada decisão, tudo, eu quero glorificar a Deus na minha vida. Segunda lição que eu tiro aqui, irmão, verso 29. Jovens fortes reconhecem suas necessidades e fraquezas. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Verso 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Os jovens não são fortes, mas o que está dizendo aqui? O que esse texto está nos ensinando? Que nós precisamos, irmãos, reconhecer nossas necessidades, que nós precisamos de Deus. Nós somos fracos. Humanamente, nós somos fracos. Olha o texto dizendo, ele dá força a quem? Ao cansado. Ele multiplica as forças de quem? Não tem, olha só, nenhum vigor. Irmãos, jovens se cansam. Jovens ficam fatigados. Ficam exaustos. Caem. Jovens adolescentes caem. O que Isaías está dizendo? Reconheça que você precisa de Deus. Para você ser forte, você precisa reconhecer que é fraco. Que essa natureza humana é fraca. Que você precisa de Deus. Jovem, repito, é símbolo de força, vigor, de saúde, de disposição. Mas sem a presença de Deus, o jovem vai cair. O jovem vai fracassar, o jovem vai se cansar. Por quê? Porque fica iludido com o mundo e consigo mesmo. Irmãos, tem muitos jovens estragando sua vida, já na juventude. Quantos jovens você conhece que estão derrotados na vida? Quantos jovens você conhece que estão dominados pelos vícios, pelas drogas, estão envolvidos com tanta coisa ruim nesta vida, alguns até desistindo da vida. Isso é um contraste, irmãos. Em plena juventude, vigor da vida, a pessoa está desistindo da vida, está cansada da vida, quer desistir, quer tirar às vezes a própria vida. Que tristeza, irmãos. Já disse aqui algumas vezes, vou repetir. Uma das maiores tragédias que pode acontecer com uma pessoa é ela achar que pode viver sem Deus. Confiar em si mesmo, na sua força, nas suas condições, no seu preparo. Confiar em si mesmo. É uma confiança exagerada, a ponto de colocar Deus de lado.
Lá no íntimo, ela não diz, mas lá no íntimo ela está dizendo assim: não preciso de Deus, eu vou tomar minhas decisões, eu sei o que estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. É uma autossuficiência exagerada. A pessoa se acha dona da situação, que pode com as suas forças, com a sua inteligência. O apóstolo Paulo, esse homem foi um homem de Deus, ele diz assim: quando eu estou forte, eu sou, e quando eu estou fraco, eu estou. Por quê, irmãos? Ele estava dizendo assim: se conforma com isso mesmo. Não, estava dizendo assim: gente, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e debilidades, quando nós reconhecemos quem realmente somos, nós vamos buscar Deus, nós vamos buscar fortaleza em Deus, porque nós sozinhos não conseguimos. Não adianta, não adianta, você sozinho não consegue. Não adianta. Quantas vezes você tentou e fracassou? Jesus disse assim, para aqueles que se achavam: os sãos não precisam de médico, e sim os. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar quem? Pecadores ao arrependimento. Sou eu, é você. Eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor, da fortaleza do Senhor. Eu preciso caminhar, viver com essa convicção: sem Deus eu não sou ninguém. Eu posso ter conquistas neste mundo, materiais, mas não terei conquistas espirituais. Que Deus nos ajude a entender isso, irmãos. E terceiro e último lugar, vai ao verso 31, por favor. Jovens fortes buscam a força do Senhor. Aí vem o verso 31 dizendo assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas, sobem como asas, como águias, correm e não, caminham e não se fatigam. Isso aqui é maravilhoso, a resposta de Deus para nós. Se você voltar um pouquinho, o verso 28 diz que Deus não se cansa nem se fatiga. E aqui no verso 31 ele diz: Ele renovará as suas forças. Ele renova as forças daquele que vai correr, ele não vai se cansar, daquele que está caminhando e não vai se fatigar, e vai chegar a voar como águias, porque a força do Senhor está nele. O Espírito Santo de poder está agindo na pessoa e através da pessoa. Por isso que ele não vai se cansar, não vai cair, não vai se fatigar, porque confia no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor serão levantados, renovados, restaurados, fortalecidos, restituídos. E o inimigo não terá vitória sobre nós. Deus não quer abatimento, derrota, desânimo, desesperança, irmãos. Deus quer que sejamos fortalecidos e vivamos assim. O Salmo 40, 1 e 2, que você conhece muito bem: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição. Olha só, olha os termos: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos.
E o texto vai dizendo, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos verão isso, temerão, confiarão no Senhor. Olha só, dependência de Deus. Senhor, eu sozinho não posso. Eu posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. Eu gosto dessa expressão aqui, quando Isaías diz, subirá com asas como águias. Que negócio é esse? Você sabe como uma águia alcança as alturas? Ela enfrenta a tempestade. Ela vai de encontro aos ventos contrários. Ela tem força. A águia ela é forte. Mas como é que ela alcança as alturas? Ela vai em direção à tempestade, irmãos. E aqueles ventos contrários facilitam o quê? Ela subir. E ela vai subindo cada vez mais. Aquilo que está contrário a ela, a ajuda a subir. Isso diz alguma coisa para você, irmão? O porquê que você está enfrentando tempestades na sua vida? Porque Deus quer que você suba. É por isso. Esse é um dos propósitos de Deus, quando a gente enfrenta lutas e dificuldades, para você subir, subir, subir. E é interessante que ela tem condições de fazer, sabe o que, irmãos? Subir além da tempestade. Ela ultrapassa aquelas nuvens, aqueles raios, e ela fica acima. Irmãos, subirão com asas como a águia. Então Deus quer me fazer como águia? Para você enfrentar a luta, a tristeza, a decepção, as coisas contrárias ao mundo. Você vai enfrentar, não vai correr, não vai descer, você vai subir. Deus vai fazer com que aquilo contribua para que você suba mais. E vá ao encontro do Senhor, acima da tempestade. Queridos, que coisa maravilhosa Deus faz na nossa vida. Deus faz isso, irmãos. O que adianta ficar se delongando? Porque isso, aquilo, choramingando, desistindo, deixando-se enfraquecer. Na hora da tempestade é que você vai provar quem você é. O ouro é purificado no fogo. A qualidade, o valor é no fogo. É na fornalha. E Deus vai fazer você subir. Jesus, quando foi ao encontro dos discípulos em tempestades, ele pegou um barquinho e foi remando, não foi? Foi andando sobre as águas. Olha, meus filhos, olha onde está o problema de vocês, nos meus pés. Estou andando sobre eles. E aí Pedro, né, com seu temperamento, se é mesmo, Senhor, eu quero ir.
o único que teve a coragem, e o único que teve essa experiência maravilhosa de andar sobre as águas. Às vezes nós temos que ter ousadia, irmãos. Não determinar, porque você não... Outro dia eu estava vendo um pastor, acho que é Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte. Ele estava dizendo assim: esse negócio de determinar, você não determina nem para o seu cachorro. Determina para o seu cachorro, para ver. E aí ele falou: você não determina nem para a sua esposa. Se você determinar alguma coisa para a sua esposa, você vai sofrer as consequências. Eu vou determinar para Deus, né, queridos? A gente ora, pede a misericórdia do Senhor, para Ele nos atender, irmãos. E aí, Pedro, o único que tem a experiência de andar sobre as águas. Mas teve um momento que vacilou, deixou de olhar para Jesus e afundou, mas fez a menor oração da Bíblia: Senhor, o pescador, aquele que, quando Jesus ressuscitou, eles estavam lá no mar, né? E Jesus apareceu lá na praia, quem pulou e saiu, igual um nadador desse aí de Olimpíada, Pedro, um homem experiente do mar, mas afundando. Senhor, salve. Senhor, eu não sou capaz, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua força. Não é a minha experiência, não é a minha capacidade, é a tua mão. Eu quero pegar na tua mão, Senhor. Eu quero ser erguido pela tua mão poderosa. E teve essa experiência também. Irmãos, vamos subir como águias, vamos enfrentar as lutas, vamos enfrentar as dificuldades, sem murmuração, sem questionamento. Senhor, tu está comigo, tu tem um propósito para isso estar acontecendo comigo, não é possível. E eu creio na tua palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio nisso, Senhor. Então eu vou em frente, eu vou subir, enfrentando essa luta e dificuldade, porque eu me fortaleço no Senhor. Amém, queridos? 3 lições para o jovem forte, que quer ser forte, mas não só jovem, adolescente, criança, adulto, ancião. Quem é esse? Se rende aos propósitos de Deus na sua vida, reconhece suas necessidades e fraqueza, que precisa de Deus, e ele busca a força do Senhor, a força do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Timóteo, ele era meio tímido, e a saúde dele não era muito boa, não. Mas, queridos, esse jovem foi grandemente usado por Deus, poderosamente usado por Deus, porque ele não ficou preso nas suas dificuldades, nos seus traumas, na sua deficiência. Ele deixou Deus guiar a vida dele. Se tornou um pastor jovem, usado de maneira poderosa, inclusive auxiliando o apóstolo Paulo, seu discipulador. Sansão foi um jovem, o jovem mais forte do mundo, fisicamente. Na verdade, fisicamente, eu não acho que Sansão era sabe esses bombados que você vê da academia? Parece até Popeye, quando tomava o espinafre.
Eu não acho que fosse assim, não. Sinceramente. Eu acho que ele era um homem normal. Por quê? A força dele não era dele. Era do Senhor. Era a unção de Deus na vida dele. Só que ele quebrou seu propósito de vida. Ele quebrou seus votos. E aí, irmãos, este homem forte perdeu as suas forças, perdeu a sua visão, seus olhos foram vazados e perdeu sua liberdade. Olha, força, visão, liberdade. Um jovem maravilhoso. Mas no final da sua vida, pela graça de Deus, ele se arrependeu, reconheceu e recuperou sua força e venceu os inimigos do Senhor, do povo de Deus. João Marcos, primo de Barnabé, falhou numa viagem missionária, na sua primeira viagem missionária. Quando foi a hora da segunda, Paulo disse assim: beleza, foi? Comigo não. Não tem conversa comigo. Não vai. Barnabé, Paulo, vamos lá, vamos dar, é jovem, vamos dar umas oportunidades. Comigo não. E o salseiro não foi pequeno, não, entre os dois. Tanto que Paulo seguiu com Silas e Barnabé com João Marcos. Duas frentes missionárias. Mais tarde, Paulo reconhece: ah, como seria bom se João Marcos estivesse aqui comigo. E João Marcos foi grandemente usado por Deus, a ponto de escrever o Evangelho segundo Marcos, o primeiro a ser escrito. Por quê? Porque alguém lá atrás não desistiu dele. Irmãos, como é importante nós reconhecermos que os jovens precisam de compreensão, companheirismo, ajuda, oração, para que eles possam se erguer cada vez mais. O pessoal costuma dizer que adolescente, a fase é aborrecente. Quem disse isso? Não o jovem cristão, não aquele que depende de Deus, não aquele que busca força em Deus. Irmãos, Deus está levantando uma nova geração de jovens fortes, jovens de comunhão com Deus, jovens que vão fazer a diferença neste mundo. E se você, meu irmão, minha irmã, entende isso, então, seja forte. Busque o propósito de Deus para a sua vida. Reconheça suas necessidades e fraquezas, que você precisa de Deus. Agora, não para aí. Busque o poder de Deus, a força de Deus, aquilo que Deus quer fazer em você e através de você, para a glória dele. Amém? Deus assim nos abençoe.